Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que é possível qualquer um fazer R$ 10.000 por mês trabalhando de casa, no conforto da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, com internet, trabalhando como, empreendendo, né, como dono de agência. Se você não me conhece, trabalho com isso desde 2016. Isso mudou minha vida. Hoje eu tenho a vida dos sonhos, eu trabalho de onde eu quero, viajo pra caramba, tenho uma família linda, maravilhosa. Posso desfrutar de um conforto, uma segurança e um lazer incrivelmente maravilhoso. E esse vídeo aqui serve para te ajudar. Serve para te passar um pouco do que eu construí à medida desses anos, ao longo desse tempo. E serve também para meio que te passar um conteúdo, né? Gerar valor aí para sua vida. Se você gosta desse tipo de formato de conteúdo mais raiz, onde eu mostro ali o passo a passo, mostro ali tudo por dentro e tudo mais, dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram porque é só o começo, beleza? Antes de mais nada, eu quero te explicar. Desde 2016 eu estou nesse mercado e as coisas para mim não foram fáceis. Eu comecei com a minha primeira agência sem saber nada, sem saber fundamentos, sem saber como empreender. Eu não tinha nenhuma referência próxima a mim que me ensinasse coisas como delegar, como criar um modelo de negócio, como de fato ganhar dinheiro. Tanto é que, à medida que eu ia ganhando dinheiro, eu sempre conseguia gastar esse dinheiro e ficar zerado, e conseguir zerar minha conta bancária. Isso para mim era normal, assim, até durante muito tempo, até eu entender que eu precisava mudar minha mentalidade. E eu estou dizendo isso porque vídeos como esse podem te ajudar muito, podem te alavancar e fazer com que você cresça de uma maneira onde lá atrás eu não tive. Então, é isso. Aproveita. Primeira coisa quando a gente fala de agência, que eu queria falar com vocês era sobre os fundamentos. O fundamento hoje de um negócio que se preza ser um negócio e de fato funciona são três, basicamente. Basicamente, é o serviço, a oferta e o nicho. Toda vez que a gente vai prestar um serviço, você tem que entender o seguinte: uma agência ela ganha dinheiro prestando um serviço. Toda vez que você vende alguma coisa, você tem uma solução para outra parte. E em troca, essa pessoa te paga um dinheiro. Por isso que é muito fácil qualquer pessoa hoje ter uma agência e ganhar dinheiro nesse mercado. Porque é muito simples você adquirir um conhecimento específico e vender esse conhecimento específico. A parte difícil aqui é você ter o conhecimento. Mas ter esse conhecimento hoje em dia é muito fácil. Por exemplo, abrir uma agência de tráfego para negócio local, eventualmente você nem precisa aprender tráfego pago. Daqui a pouco eu vou entrar aqui no assunto de mentalidade e até mesmo comparar as mentalidades de tipos de pessoas aqui do Brasil para pessoas no mercado americano, por exemplo. Eu, particularmente, acompanho muito o mercado americano e é engraçado ver como eles pensam de maneira diferente lá. Só para te dar um exemplo aqui. Aqui, enquanto as pessoas pregam que para abrir uma agência de tráfego pago você precisa ser um excelente gestor de tráfego pago, lá no mercado americano eles ensinam que você não precisa aprender tráfego pago, pelo menos não ser um cara excelente, você tem que saber o mínimo apenas, e você tem que ser o cara que vende, porque é aí onde está a grana. Não é você ser o melhor gestor de tráfego pago que vai fazer você ser um cara bem pago, que vai fazer você ganhar dinheiro. É, na verdade, você aprender a vender e ter um gestor de tráfego pago bom, trabalhando para você, que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, é muito louco ver essa mentalidade de mercado, as diferenças e tudo mais, porque é a verdade. É simples assim. A câmera está um pouco torta aqui, pronto. É simplesmente a verdade. Só que as pessoas não aceitam. E, para ser sincero, eu sinto que é muito mais cômodo, de fato, as pessoas ficarem assistindo lives toda semana de tráfego pago, comprarem curso de tráfego pago e investirem em cursos, comunidades de tráfego pago, do que elas saírem da zona de conforto, porque elas gostam de estar ali, e investir em um treinamento de vendas, um treinamento de como criar um time comercial, um treinamento que, sabe, algo que vai realmente trazer resultado. Então, o fundamento de uma agência são esses. Serviço. Você precisa definir qual serviço a sua agência vai prestar. Depois de definido isso, você precisa definir a sua oferta. Qual que é o seu ticket médio hoje dentro dentro de uma oferta que você vai trazer, né? Qual que é o seu custo que você vai ter
custo operacional com time, custo operacional às vezes com ferramentas. Você precisa colocar isso na ponta do papel, porque isso é um fundamento. Muitas das vezes as pessoas que estão entrando nesse mercado, isso é infelizmente aqui no Brasil comum de vermos, infeliz para elas no caso, né? Porque para mim é incrivelmente bom. Mas infeliz para elas que prestam um serviço, estão na operação e às vezes estão prestando um serviço de tráfego ou de landing page e cobram baratíssimo. Cobram contratos, nem tem contrato para começar, mas às vezes cobram um valor mensal de R$600, R$800 por mês. Isso, para quem está começando e às vezes não tem conhecimento nenhum, é viável. Até sugiro que faça, até interessante. É melhor do que você trabalhar de graça, na minha opinião. Mas chega uma hora quando você, de fato, é empresário, quando você tem custos, você tem toda uma operação rodando, que isso se torna completamente sustentável. Não faz sentido nenhum. E o terceiro fundamento é o nicho, né? Quando a gente começa a falar de nicho, a gente tem que ter em noção de uma coisa específica. E a gente vai desenhar isso daqui juntos nesse momento, que é basicamente o ICP. Eu vou no Google. Esse é um vídeo assim mesmo, tá? Esse é um vídeo ao vivaço aqui para você. Cliente, definir. Isso aqui é um vídeo ao vivaço com você e eu vou criando junto aqui com vocês. Eu não estou achando. Porque eu digitei errado. Vamos lá. Vou pegar aqui algum Canva bem detalhado aqui, para que fique mais fácil a gente desenhar, por exemplo, um exemplo de um cliente ideal. O que é o ICP, para quem não sabe, tá? O ICP basicamente é o perfil de um cliente ideal que a gente vai desenvolver. Toda vez que você tem um negócio, você vai vender um produto ou um serviço, você tem que ter em mente qual que é o cliente que você vai atingir. Se você não tem em mente qual cliente vai atingir, você não consegue criar oferta boa, você não consegue definir um nicho bom, você não consegue definir, às vezes, um serviço para entregar, um produto viável para esse público. Então, eu entendendo qual que é o meu público-alvo, eu consigo vender algo de forma mais não sendo superficial. E esse é um dos primeiros erros que donos de agência, até mesmo gestores de tráfego, profissionais ali que prestam serviço digital, cometem. Porque eles não sabem qual que é o público-alvo. E aí muitas pessoas podem falar, né? Mas eu sei sim qual é o meu público-alvo. Eu trabalho para restaurante. Não, cara, isso não é você saber qual que é o seu público-alvo. Você saber qual que é o seu público-alvo vai muito mais além. E a gente vai desenhar aqui, ao vivo, com você, com vocês. Vamos ver aqui um exemplo. Pronto. Isso aqui, tá? Eu não sei quem é essa mulher, provavelmente do G4 ali como tá ali. Vamos lá. Vou colocar aqui no mapa, no documento aqui mesmo. Primeira pergunta que eu tenho que definir aqui são coisas relacionadas ao meu cliente. Coisas demográficas, né? Então, idade, gênero, receita, educação, estado. Bom, se eu definir que minha agência vai ser uma agência de tráfego pago, defini o nicho já. Nicho de atuação, o tipo de serviço que eu vou prestar. Beleza, qual que é a idade do meu público aqui? Quem eu quero atingir? E aqui eu quero deixar claro a minha opinião sobre agências nichadas e agências não nichadas. Eu sei que é um ponto muito específico. Eu sei que cada pessoa tem uma opinião formada e eu tenho a minha também, com base no que eu vivi e com base no que vários mentorados ao longo desses anos viveram também. Nichar a agência em termos de serviço e em termos de clientes é a melhor coisa que você pode fazer a médio e longo prazo. A curto prazo, se você está começando um negócio como dono de agência e você precisa de dinheiro, você precisa de caixa, nichar não é a melhor opção. Ponto. Se você entendeu isso, você vai entender o jogo, se vale a pena você nichar nesse momento ou não. É simples.
Gabriel, eu tô começando agora, meu primeiro mês, e cara, eu tô trabalhando como CLT, eu preciso pagar conta, pagar boleto, e eu tô aqui tentando viver do meu próprio negócio, mas eu vou caminhar a passos pequenos. Faz sentido eu nichar? Não, não faz sentido. Porque eventualmente vai aparecer um cliente que não é do seu nicho, ou às vezes vai aparecer um serviço que não é o que você quer prestar, mas é dinheiro no seu bolso. Faz sentido você pegar esse dinheiro e reinvestir na empresa? Faz sentido você aceitar essa proposta muitas das vezes e reinvestir no seu negócio, seja em time comercial, seja em contratar pessoas ali para operacionalizar a operação como um todo, seja em cursos, em treinamentos. Faz sentido. Eu me coloco na posição de um iniciante porque eu vivi isso lá atrás e sei o que sabe, ter um negócio e você não ter conhecimento e você ouvir uma pessoa que fala que não faz sentido, que o certo é nichar desde o começo e ponto. Cara, eu me coloco na posição dessa pessoa porque eu vivi isso. Então, dependendo do nível da pessoa, dependendo do momento de vida da pessoa, dependendo também até mesmo do caixa que ela tem, às vezes faz sentido no começo ela não nichar. E tá ótimo, perfeito. Daqui a pouco ela nicha. Dito isso, a médio e longo prazo, a operação mais sustentável, a operação mais com a margem maior, com a lucratividade maior, a operação que dá menos trabalho é de uma agência que é nichada, em termos de serviço e em termos de clientes também. Continuando aqui a questão do ICP, vamos lá. Definir, então, qual que é o meu serviço. Agora eu vou definir qual que é o meu cliente. Cara, eu quero trabalhar aqui, eu entendo, tenho uma noção mínima ali de que restaurantes precisam do meu serviço de tráfego pago. Observei ali, fiz uma pesquisa de mercado e vi que tem vários restaurantes na minha cidade que não estão investindo em tráfego pago e poderiam estar investindo e têm condições de investir. Esse é um ponto muito importante na hora de captar cliente. Então, eu vou definir que, por exemplo, quero inicialmente trabalhar com restaurantes. Beleza, restaurantes que faturam, por exemplo, entre 50k a mais, 50k mais. Não quero trabalhar com restaurante que fatura menos que isso. Na verdade, eu poderia colocar até mais aqui, tá? A margem de um restaurante que fatura 50 mil ali, sei lá, deve ser o quê? 30%, 20%, 15% talvez. Então, às vezes, é muito pouco ainda. Além disso, qual que é o sexo? Qual que é o dono ali, né? Geralmente, homem e mulher. Beleza, a idade. Cara, um dono de um restaurante que nem a minha cidade, eu prevejo ali que é um cara de 30 anos a 70 anos, por exemplo. Além disso, o que mais? Receita, estado civil. Esse cara geralmente é casado, é solteiro, geralmente casado. Às vezes até mesmo as duas partes ali, a mulher, o homem e a mulher, gerenciam o restaurante. Perfeito. Geográfico. Qual país esse cliente está? Né? Brasil, mas eu vejo que eu moro, sei lá, em São Paulo, então eles estão muito em São Paulo, eu quero trabalhar com esses clientes daqui, mas eventualmente eu posso trabalhar com clientes de fora também, até mesmo fora do Brasil, não só fora de São Paulo, e é basicamente isso. Perfeito. Além disso, cara, psicológico, qual que é a personalidade, atitude, valores, interesses? Cara, eu vejo que esse cara, ele é um cara às vezes muito estressado. Por quê? Porque trabalhar com restaurante é realmente muito estressante, porque a margem dele é pequena, o cara tem que lidar com funcionário, às vezes o produto que venceu e etc, etc, etc. É um cara que quer ganhar mais. Ele quer, eventualmente, abrir mais restaurantes, abrir outros negócios. Ele quer ter tempo e qualidade de vida. É um desejo dele. Ele quer viajar mais, descansar. Show de bola. Você vê como eu estou traçando um perfil de um cliente aqui? Show de bola, tecnográfico. Esse cara, lembra, só para deixar claro uma coisa, traçar um ICP de um cliente hoje, traçar um perfil ideal de um cliente hoje, você vai encontrar vários exemplos, tá? São várias perguntas e isso daqui é apenas uma. Estou respondendo aqui, por sinal, um exemplo de ICP que eu nunca tinha respondido. Esse aqui era G4, no caso, né? Então, tecnográfico, usa mais desktop, mobile e tal, comportamental, tendências, ações frequentes de uso de funcionalidades. Então, é um cara que geralmente acorda a tal horário, é um cara que geralmente abre o restaurante a tal horário. Você começa a perceber que eu entendendo essas questões, mapeando o meu público-alvo, eu consigo ir para um próximo nível.
até mesmo na hora de fechar esse cliente. Se eu entendo que esse cliente, por exemplo, ele geralmente abre o restaurante todo dia ali por volta das 6 horas da tarde, eu não vou fazer, por exemplo, ligações, eu não vou abordar esse cliente às 10 horas da manhã. Que eu não vou encontrar esse dono aqui, não vou ligar lá para o restaurante às 10 horas da manhã se ele não está aberto. Então são coisas simples, tá? Mas vamos continuar. Definidos os fundamentos, eu quero falar aqui sobre duas coisas. Que a primeira, uma das mais importantes na minha opinião, a sua mentalidade na hora de você abrir uma agência sempre deve ser a de sair do operacional. Como eu trouxe aqui o exemplo da galera lá de fora. A galera lá de fora é muito comum vocês verem eles produzindo conteúdo e ensinando que você que está começando a abrir uma agência agora, está começando, você deve ser o cara que vende, não o cara que presta o serviço de tráfego. É assim que você vai ir para os 10K mensal. É dessa forma. Não é você indo lá prestando um serviço, indo atrás de cliente. Por sinal, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo por que você, como um prestador de serviço, não ganha dinheiro. Assista esse vídeo, talvez vai aparecer aqui no card ou no link aqui na descrição. É um vídeo que eu explico por que todo gestor de tráfego pago operacional não ganha dinheiro de verdade. Nunca vai ficar rico. Nunca vai conseguir conquistar liberdade financeira e geográfica. Esse cara pode até ganhar dinheiro, fazer uns 10 mil ali por mês como gestor de tráfego pago, 15 mil, 20 mil. Mas é um cara que está 100% sobrecarregado, não tem como crescer mais do que isso, e 20 mil reais por mês, não, vou ser sincero com vocês, não é dinheiro. Eu recusei uma proposta recentemente, isso tem 1 mês e meio, isso é real, onde o cara queria me pagar 40 mil reais por mês de fixo, mais uma comissão, para eu ir lá gerenciar a empresa dele. Mas eu teria que largar a minha profissão hoje, que é a de empreendedor. Eu teria que estar full time no negócio dele. Vocês acham que eu aceitei? Não. Obviamente, algumas pessoas, talvez você, aceitaria por conta do seu momento de vida. Mas quando você parar para pensar que 40 mil reais por mês é o preço que você se deu, você se vendeu, para não ganhar mais, as coisas ficam mais complicadas. Hoje eu faturo muito mais do que 40 mil reais por mês, só com as minhas agências. Muito mais. Por que eu vou largar tudo isso para cuidar de outro negócio que nem é meu, por sinal? Então não faz sentido. E às vezes você pensar só no dinheiro também é justamente o que está te prendendo. Assim, quanto, mais uma vez, eu repito, quanto você estiver no operacional, você é o cara que nunca vai crescer. A mentalidade que você tem que ter é diferente, completamente diferente. E a gente começa a entrar aqui na questão de aquisição de cliente. Muito lá fora, né, usar essa palavra de outreach, que é basicamente a captação de cliente. E aqui hoje na minha agência a gente usa algumas formas de captar clientes, que a primeira e a mais famosa e a que mais funciona, disparada, é a cold call, tá aqui como CL, tá? Cold call. E-mail, a gente usa, eventualmente você vai usar, DMs e Instagram. Eu vou pontuar essa estratégia aqui de Instagram mais pra frente ali dessa aula, tá? Cold call hoje é a estratégia que mais funciona aqui pra gente. E basicamente eu tenho um time comercial. Nesse vídeo que eu falei pra você agora há pouco, que eu falo sobre por que o gestor de tráfego pago não ganha dinheiro, eu explico como funciona esse processo. Mas basicamente eu tenho um time comercial que tem metas diárias, metas semanais e metas mensais. E esse pessoal, nesse exato momento, aqui agora são 5h27 da tarde, esse pessoal nesse exato momento estão fazendo ligações, fazendo reuniões e fazendo fechamentos. E eles têm metas para bater. Depois que você entende que venda é a coisa mais importante do seu negócio, tudo começa a ficar mais fácil. Simplesmente isso. Não é o tráfego pago, não é o serviço que você presta que é a coisa mais importante do seu negócio. Muito pelo contrário. É a venda. Gabriel, mas eu vendo o meu serviço. Não. Você vende o seu serviço, na hora que você vende, isso é a coisa mais importante para o seu negócio. Mas quando você está entregando o seu serviço, o que você entrega é mais importante para o negócio do cliente. Porque ele que precisa disso. Ele está comprando, ele está pagando por aquilo. Mas para o seu negócio, a parte mais importante é a venda. Quando você entende isso, o jogo muda. As coisas começam a ficar diferentes. Você começa
a ter a mentalidade certa. Simples assim. Beleza? E aí, a gente começa a falar agora sobre essa questão dos leads qualificados. Eventualmente, meu time comercial aqui, ou às vezes você mesmo vai estar ali ligando, você vai ter metas diárias para bater, para ligar e tal. Um exemplo disso que eu dou aqui é, por exemplo, você tem uma meta diária, tá? De 30 ligações por dia. Você vai ter uma reunião. Não, desculpa. Você vai ter 30 ligações para uma reunião, tá? Sendo que a taxa de conversão aí varia muito, tá? Eu já analisei aqui a taxa de conversão do meu time comercial, até mesmo de alunos, varia de 20% a 25%. Isso significa que você, tendo isso, você vai ter 4 a 5 fechamentos no mês. Se você olhar para números, tudo fica mais fácil, correto? O grande problema é que as pessoas começam a utilizar uma estratégia, por exemplo, ligação, qualquer outra estratégia, seja tráfego pago, e aí elas veem os leads entrarem e verem muitas vezes 10 leads entrarem e não fecha nenhum. E ela desiste. Essa pessoa ela não consegue ter noção de como funciona o jogo de números. Depois que você olha para cá e entende como os números funcionam, é simples. Eu só preciso fazer 30 ligações por dia. E nessas 30 ligações eu vou conseguir marcar uma reunião. E nessa reunião posso não fechar, mas na próxima eu posso fechar. É simples. É simples. E aí, eventualmente, quando você começa, né, a ter ali esse fluxo de leads entrando, leads qualificados, às vezes leads não qualificados, lembrando que o lead que não é qualificado é porque você simplesmente não se organizou. Esse é o problema, tá? Você, por exemplo, não definiu aqui o ICP. Qual que é a vantagem, né? Já ensinei isso aqui para você. Se você marca uma reunião, você ligou, você agendou uma reunião, você na reunião vê que um lead é completamente desqualificado e por algum motivo esse cara não tem condições de investir no teu serviço que custa R$ 1.500, é porque esse lead é desqualificado e foi um erro teu não ter criado o ICP. Você vê como cada parte se conecta? Então, o lead qualificado é basicamente falta de organização, tá? E nesse caso, a gente pode vender um conteúdo, a gente pode às vezes gerar conteúdo para esse cara para aumentar o nível de consciência dele e em algum momento ele talvez comprar o nosso serviço. Uma dica que eu dou é basicamente você colocar esse cara num fluxo de e-mail na ActiveCampaign, por exemplo, onde ele recebe conteúdos ali já automatizados, uma sequência ali de 10, 15, 20 e-mails ao longo de 3 meses, por exemplo, e uma hora esse cara pode fechar com você. E outra coisa que você pode fazer também é basicamente vender algo mais barato. Às vezes ele pode não comprar o seu serviço de tráfego pago, mas ele precisa do Google My Negócio para ser implementado. Você pode fazer esse downsell para ele, que é um serviço que você faz ali muito rápido, resolve o problema do cara e, dependendo, às vezes, se ele gostar muito do seu trabalho, ele pode até mesmo, de alguma forma, comprar o seu serviço depois. Dito isso, lead qualificado, você fecha, não tem como fugir, ou você faz follow-up também. E esse follow-up, às vezes, é um processo que demora. Você vai entrando em contato, às vezes um lead pode fechar depois de um mês com você. Mas a organização que você tem com esses leads, sejam eles qualificados ou não, é muito importante. Um dos grandes erros, e preste atenção no que eu estou te falando, um dos grandes erros que donos de agência, gestores de tráfego pago, que estão começando a implementar isso daqui que eu estou falando, começam a vender, prospectar e ter leads no seu fluxo ali, entrando e saindo, é não se organizar. Esse é um dos grandes erros e assim, é grotesco. Você não tem noção de quantos contratos, de quantos fechamentos você perde por não se organizar. Por não ter um CRM, por exemplo, por não ter um fluxo de cadência, né? Fazer follow-up com esse cara ali de vez em quando, ao longo de um tempo específico. Isso é importantíssimo, tá? E aí, como eu falei, eu ia comentar aqui, né, sobre o Instagram. E aqui tá, na minha opinião, a estratégia matadora para você começar
a captar clientes. De verdade. Aqui, na minha opinião, está a estratégia matadora. Quando a gente começa a falar de captação de cliente, a gente pode ouvir pessoas falando de N estratégias, tá? Na minha opinião, a melhor estratégia é aquela estratégia que você, além de fechar contratos de forma rápida, fácil e às vezes não tão custosa, não tão cara, você também aumenta o nível de consciência, você agrega valor e você aumenta a tua autoridade. Essa, na minha opinião, é a melhor estratégia por conta disso. Basicamente, essa estratégia se consiste em você ser um produtor de conteúdo. Fazer um vídeo como esse, por exemplo. E aí você começa a produzir conteúdo. Você cria um Instagram, você cria um YouTube e você começa a produzir conteúdo de valor. Você gera esse conteúdo. Essa estratégia, eu faço ela há muitos anos. Um dos meus principais motivos para eu ter começado a produzir conteúdo aqui no canal foi para eu começar a captar clientes. Se você for ver vídeos lá de 2, 3 anos atrás, são vídeos bem específicos. Tem um vídeo aqui que viralizou, no qual tem um vídeo que tem uma aula que eu ensino sobre tráfego para negócio local. E foi um dos vídeos que mais deu certo aqui no canal. Acho que tem mais de 60 mil visualizações. E é um vídeo que alcançou um público de pessoas, donos de negócios locais, que queriam fazer tráfego para si. Mas aí no final do vídeo eu faço um pitch para a minha agência. E aí coloco o link para a pessoa falar comigo. E eventualmente essa pessoa fala comigo, eu marco uma reunião com a gente, o meu time faz uma reunião e vende o nosso serviço de tráfego pago. Basicamente essa é a estratégia. Tá? E aí eu queria comentar sobre a síndrome do impostor, que é uma síndrome que provavelmente às vezes você tem. Ah, Gabriel, você está falando para produzir conteúdo, eu estava vendo esse vídeo aqui achando que ia ter uma solução, uma alternativa. Eu não sou essa cara, eu não sou essa pessoa, eu não vou produzir conteúdo, eu não me vejo gravando um vídeo, eu já tentei, eu não consigo. Cara, eu te digo duas coisas, e essas duas coisas eu ouvi mentores meus falando e eu guardei para mim. Você tem isso, esse medo, esse receio, porque basicamente você às vezes pensa que o que as pessoas vão pensar de você. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. E nada mais do que o seu ego. E eu ouvi essa frase, o seu ego tem que comer merda. E é isso, cara. Você tem que aprender a ser essa pessoa. Eventualmente, quando a gente começa a empreender, a gente começa a entender que não adianta, a gente vai ter que mudar como ser humano. A gente vai ter que mudar como pai, a gente vai ter que mudar como filho, como pessoa, a gente vai ter que mudar nossa rotina, a gente vai ter que mudar nossos princípios, nossas crenças, nossa mentalidade, a nossa personalidade. São tantas coisas que a gente tem que mudar que você começa a entender. O jogo funciona assim. Se eu continuar sendo essa mesma pessoa, eu não vou alcançar o que eu quero alcançar. É simples. E essa é uma das coisas que você precisa mudar. O ego tem que comer merda. É um luxo mortal não querer produzir conteúdo hoje em dia. É literalmente um luxo mortal. É um luxo que vai fazer você ser esquecido. É um luxo que vai te matar digitalmente falando. Você precisa estar no Instagram, no YouTube. Se eu estou te falando aqui de pé junto e produzir conteúdo no Instagram, no YouTube é uma das coisas que vai fazer você crescer muito, por que você não vai fazer isso? Se você quer crescer. É simples. Na minha cabeça é muito simples. Então, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Cara, no começo também tinha. Tem vários vídeos aí. Tem um vídeo aí no meu canal, no meu Instagram também, onde eu mostro as gravações dos meus primeiros vídeos lá em 2016. Quando eu criei meu primeiro canal no YouTube. Cara, para gravar um vídeo de 1 minuto, eu demorava 40 minutos. Tá lá. Travava, parava, horrível. Sabe, não tinha conhecimento de iluminação, de câmera. E tá tudo bem. Hoje, muito fácil ligar a câmera aqui, ó. Tô seguindo o roteiro aqui e falando e pontuando. É um processo. E hoje, essa é uma das estratégias que mais traz resultado para mim. Então, qual que é a estratégia, basicamente? Você vai criar um vídeo que ensine algo de valor.
Você não precisa ligar para visualizações nesse caso. O objetivo desse tipo de conteúdo para trazer cliente não é você vender, se preocupar com viralizações ou ficar famoso. Meu vídeo bateu 10, 15, 20. Não tem problema. Até porque você vai ter que entender. E se eu estou ensinando algo de valor, por exemplo, como aumentar o meu tipo de cliente de restaurante, como a gente define no ICP. Como aumentar as vendas no iFood em até 30%. Eu vou criar um roteiro, vou gravar um vídeo nesse formato e vou, no final, fazer um CTA chamando para uma reunião com o meu time. Como o meu objetivo com esse vídeo é ensinar donos de negócios locais a aumentar suas vendas no iFood em 30%, por exemplo, eu quero atrair só esse pessoal. Eu não quero visualização por visualização. Eu não quero que você, que não é dono de negócio local, que não tem nem conta criada em iFood, veja meu vídeo. Não tem por que você querer ver meu vídeo. Então eu quero que pessoas sejam qualificadas vendo esse vídeo. Se eu tiver só 50 pessoas que viram esse vídeo e dessas 50 se eu tiver 5 leads que marcaram reunião com a gente, tá ótimo. E quanto mais vídeo eu vou postando, mais eu vou crescendo, até eu conseguir de fato ter uma agência que às vezes prospecta só dessa forma. O bom desses vídeos no YouTube, principalmente, é que esse vídeo fica lá para sempre. Se eu posto um vídeo hoje explicando sobre como aumentar as vendas no iFood em até 30% e no final eu faço um CTA chamando para uma reunião com o meu time e nessa reunião meu time vende o nosso serviço, cara, esse vídeo pode ficar ali um ano e daqui a um ano eu ter leads entrando no funil para marcar a reunião com o meu time. E isso é incrível. Incrível. Desculpa aí vocês, galera. Incrível de uma forma surreal. Entende? Aqui tem um exemplo de um vídeo que eu postei no meu canal. É um vídeo bem raiz. Eu mostrando... Aqui, no caso, é um exemplo de um vídeo que eu vendo o meu serviço da agência de lançamento, tá? E não necessariamente um serviço de tráfego para um negócio local. E tá aqui. É um vídeo explicando um funil passo a passo ali dentro, como a gente faz. Eu dei o exemplo de páginas e tudo mais, e etc. Um vídeo bem longo ali, eu dou o exemplo de páginas, ó, e etc, e etc. E no final eu faço o pitch para minha agência. Cara, eu consegui fechar ali, no caso da minha agência de lançamento, são clientes grandes. Então, eu não preciso de volume. Eu consegui fechar 2 clientes dessa estratégia. E clientes que me geram 6 dígitos. Então, olha que legal. Esse vídeo acabou tendo uma quantidade maior de views. 5.000 views ali no meu canal, o que não é comum hoje em dia. Mas, funcionou muito bem, tá? Comece a produzir conteúdo, cara. Comece. Uma das melhores estratégias para você. Gabriel, eu investi em tráfego pago. Vocês não investem em tráfego pago para captar cliente? Investimos. Mas eu tenho uma sugestão. Só use quando você passar a barreira do conteúdo. Quando você passar essa barreira de ter já um canal, um Instagram e tudo mais. Não precisa você investir em tráfego pago. Eu tenho uma visão diferente um pouco lá do mercado hoje em dia. Os gurus que ensinam sobre como criar uma agência e tudo mais, eles falam que você precisa, todo mundo que vende o serviço de tráfego pago, precisa investir em tráfego pago para captar cliente. E eu acho isso uma bullshit muito grande. Eu sei que isso até pode ser considerado uma hipocrisia, tá? Mas, cara, essa é a minha visão. Eu trago um exemplo aqui, por exemplo, de um engenheiro. Um engenheiro que eventualmente presta um serviço, vende o serviço de engenharia, mas eventualmente não faz o serviço para ele mesmo. Às vezes ele contrata alguém para fazer o serviço para ele. A obra dele, no caso. Tá tudo bem. Não tem problema. Entende? Aqui, no caso, a gente investe sim em tráfego pago. Mas a gente não investe todos os meses. A gente, eventualmente, está ali, às vezes, parando as campanhas e volta, ativa de novo, testa um anúncio novo e para, fica um mês sem rodar, fica uma semana sem rodar, testa de novo, entra lead. Às vezes, uma estratégia, um funil está trazendo muito lead qualificado, então a gente tem que parar de captar lead de outros meios de tráfego e focar só naquele momento para trazer mais conversão. Então, o dia a dia, na prática, a gente acaba não investindo em tráfego
100% e todos os dias, tá? E aí a estratégia, basicamente. Tráfego, levando para um LP da sua agência, da sua empresa, tá? Ou lead form, do próprio Facebook Ads. Dentro dessa LP vai ter, o cara clica no botão, então vai ter um formulário, ele preenche, agenda uma reunião, qualificação e prepara até uma reunião. Aí muitas pessoas erram nesse momento aqui. O cara marcou a reunião, aí você às vezes nem confirma, às vezes você não entra em contato, você só manda o link no dia da reunião. Isso é um erro grotesco também. Um erro gigantesco da sua parte. Existe um preparo até a reunião, follow-up, existe um lembrete, existe todo esse processo faz parte para o cara fechar com você ou não. Ajuda, facilita, entende? Isso é muito importante, beleza? Então, uma das coisas que a gente faz aqui, por exemplo, é quando a gente está rodando tráfego pago nesse formato aí, tem a página da agência, aí tem o formulário na página, e aí ele vai para agendar a reunião e tudo mais, a gente entra em contato com ele, manda, por exemplo, alguns cases de sucesso aqui da nossa agência, depoimentos, a gente manda um vídeo explicando sobre como funciona o nosso trabalho, isso antes da reunião, para que ele chegue na reunião mais qualificado ainda, mais quente ainda, e o principal, querendo fazer aquela reunião com a gente. A gente entra em contato ali um dia antes para confirmar, lembrar amanhã que a gente tem reunião às 9 horas da manhã e etc. Tem todo um processo. Se a gente não segue isso, a gente, infelizmente, vai estar trabalhando de forma burra. Tá? Essa é de fato a realidade. Para finalizar, eu quero te fazer um convite. Eu estou abrindo as inscrições para a minha comunidade. Se chama ComuED, Comunidade de Especialistas Digitais. Lá dentro, basicamente, eu te dou acesso a tudo o que eu faço diariamente nas minhas agências. Principalmente na minha agência de lançamento, que é uma agência que, desde 2017, é responsável por trazer múltiplos 7 dígitos de faturamento por ano no meu bolso. Então, eu abro os processos, playbooks, contratos, tudo que a gente faz lá, eu te ensino, eu abro para você. A ideia dessa comunidade é que você tenha acesso a mim durante um ano inteiro. Além das aulas gravadas, além da comunidade, além do suporte, a gente vai se encontrar uma vez por mês durante um ano e eu vou te dar um conteúdo estratégico pensado em você, pensado no grupo todo. Essa comunidade, ela já existia há um tempo, lá por meados de 2019, 2018, eu abri a primeira turma dela e ela foi finalizada, encerrada lá por meados de 2021. E eu estou voltando com tudo agora de novo. E é um projeto incrível, um projeto bem legal, diferente de tudo que você conhece. E a comunidade dela foi criada, pensada em fazer você não querer e não precisar comprar nenhum outro produto no mercado digital nesse segmento. Você não vai precisar. E eu tenho uma promessa e uma garantia. A minha promessa para você é que caso você, de fato, entre na comunidade e passou esse ano você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Assim, sem papo na língua. Além disso, você também tem esse período de teste para você entrar, conhecer a comunidade. Em até 7 dias ali você pode testar. Caso você veja que não faz sentido para você, você pode pedir o dinheiro de volta também. Mas eu te garanto, a ComuED, a comunidade, é o único produto que você precisa. Lá você vai ter mentorias também com convidados. Várias pessoas com nome no mercado já passaram por lá. Pessoas como Ellen Salomão, pessoas como Matheus Sanfer, William Celso, Gabi Ferreira Blog, Roberta Santos, são Luiz Santos, Fabi Bertotti. Esses são alguns dos nomes de pessoas e players no mercado digital. Alguns que têm agências, outros que têm conhecimento em outra área específica, mas que complementam o que você precisa saber. Esses são apenas alguns nomes. Então, o link está aqui abaixo. Espero que você conheça. Você não vai se arrepender. Esse hoje, no momento, é o meu único produto e provavelmente vai ser meu único produto aí aberto durante muito tempo. Estou voltando agora a vender algumas coisas, passar um pouco do conhecimento que eu tenho, que eu sei, e a gente se vê lá. Fechou? Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!